se destacam graças a um equilíbrio em sua balança comercial, onde a exportação e a importação de produtos devem acompanhar as tendências de mercado. Neste cenário, o ideal é o país dispor do máximo possível de modais para viabilizar o transporte de cargas, bens e insumos. E o transporte marítimo cada vez mais aparece com seu papel relevante de estreitar distâncias, aproximar ou até mesmo abrir mercados. Uma importante discussão vem sendo travada em torno do tema de restabelecimento da rota marítima entre o Ceará e a África, tendo Cabo Verde como ponto de ligação com os diversos países do continente africano, em especial os de língua portuguesa. Hoje, teremos uma manhã especial, diferenciada, onde empresários, empreendedores, investidores, autoridades e pessoas comprometidas com a economia e o comércio exterior cearense se unem em um debate que buscará trazer reflexões a respeito da relevância de se manter um canal aberto entre o Ceará, Cabo Verde e a África. Neste momento, registramos as presenças e agradecemos das seguintes autoridades. Nossos anfitriões neste evento, o senhor Roberto Macedo, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, senhor Jorge Duarte Chaskelman, presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, e senhor Roberto Marinho, presidente da Comissão de Comércio Exterior do Ceará. Registramos também as presenças do senhor Cláudio Frota, diretor de atração de investimentos da ADESE, e neste ato representando o excelentíssimo senhor governador Cid Ferreira Gomes, do senhor Daniel Pereira, excelentíssimo senhor embaixador de Cabo Verde no Brasil, representando o governo deste país, senhor Paulo André Holanda, presidente da Companhia Docas do Ceará, senhor José Luiz Sá Nogueira, diretor da Transportes Aéreos Cabo Verde, TACV, e senhora Circe Jane, presidente do Sind Eventos Ceará. Este encontro é a iniciativa da Comissão de Comércio Exterior do Ceará, CCE, e de suas entidades integrantes, em especial a Câmara Brasil-Portugal no Ceará e a Câmara Brasil-Angola no Ceará. Este evento conta com o patrocínio da Termaco Logística e da Companhia Docas do Ceará, e o apoio do Centro Internacional de Negócios, o CIM Ceará, aqui da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Contamos também com o apoio da Confederação Nacional da Indústria, CNI, da Apex Brasil e do Sebrae Ceará. A Comissão de Comércio Exterior do Ceará é um grupo formado por instituições públicas e privadas com a missão de desenvolver a cultura exportadora e de fomentar os negócios internacionais do Estado. Esta comissão constitui um espaço privilegiado para a troca de informações e para a formação de alianças para o desenvolvimento de ações conjuntas, bem como para sugerir e participar de soluções e desafios nas áreas de comércio exterior e de economia. Bom dia a todos. Obrigado. Realmente um prazer estar aqui nesse momento e confesso que estou mais feliz ainda que, para nós da Federação das Indústrias, isso representa o início da materialização de um sonho. Nós vimos sonhando há muito tempo e essa relação Ceará, Brasil, partido de Fortaleza e Cabo Verde, e a formação, a criação de um hub para atender os países africanos, principalmente em língua portuguesa, já passou pela mão de vários presidentes da Câmara Brasil-Portugal, passou por mais de um presidente, 2 presidentes da nossa federação, e tem sido sempre um movimento que encontra alguns percalços, algumas certa descontinuidade por razões que fogem ao nosso controle, mas pelo peso dos representantes aqui, pelo que eu estou vendo, do interesse do setor empresarial de todos os lados, de todas as atividades, os que produzem, os que transportam e aqueles que pretendem exportar, estão todos aqui reunidos numa demonstração clara de que estamos desejando as mesmas coisas. E eu tenho certeza que a partir de agora nós vamos adiante. Mas eu só fiz essa abertura para dizer que tem um pouco de emoção aqui pelo peso e o volume dos participantes desse ponto, que tenho certeza será um sucesso. Quero cumprimentar o Dr. Jorge Chaskelman, presidente da Câmara Brasil-Portugal,
que é um batalhador nesse processo, Roberto Marinho, presidente da Comissão de Comércio Exterior, e também representando aqui Angola, e enfim, tenho certeza que foi o grande responsável, pelo sucesso desse ponto, porque o empenho dele, esse é um dia e são algumas horas que nós estaremos juntos, mas está trabalhando há 2 anos nesse processo. Então, realmente é um trabalho hercúleo que ele vem desenvolvendo. O Cláudio Frota, representando o governador Cid Gomes e o diretor de atração de investimento da ADES, meu, posso dizer, um velho conhecido já e amigo, embaixador Daniel Pereira, embaixador de Cabo Verde no Brasil, que está representando o governo nesse momento. Já estivemos juntos em várias oportunidades, em várias ocasiões, inclusive a nossa federação instalou um Senai lá em Cabo Verde, estivemos juntos na inauguração. Paulo André Holanda, presidente da Companhia Docas, José Luiz Sanogueira, diretor de transportes aéreo Cabo Verde, ACV, que gostaria que tivesse uma frequência maior aqui, voltasse a ter a frequência que tinha há algum tempo atrás, porque eu acho que isso vai dinamizar os nossos negócios. E Cici Jane, presidente do CIN de eventos, demais autoridades, amigos, enfim, todos aqueles que vieram brilhantar neste momento, na mesma expectativa que nós temos de que possamos avançar. Esse trabalho vem sendo... Eu estou aqui há 6 anos como presidente da federação. E quando aqui chegamos, nós tínhamos por objetivo dobrar as exportações cearenses, e Cabo Verde seria um dos principais caminhos para avançarmos nesse processo. E tivemos algumas vitórias, mas também alguns insucessos, porque não devemos ficar recordando os insucessos, mas tirando a lição do porquê que muitas vezes falhou. Mas o que falta um pouco, e nós devemos superar o mais rápido possível, é realmente essa união que nós estamos presenciando hoje aqui. Quando 2 querem, as coisas começam a se mexer, porque se um quer e o outro não sai do plano. Mas quando 50 querem e realmente têm interesses específicos e comuns, tenho certeza que começamos a andar. E o governo brasileiro está empenhado também em nos ajudar. A Confederação Nacional da Indústria, na hora que nós tivermos algum projeto mais específico para apresentar, seremos acolhidos lá para nos ajudar naquilo que for possível nacionalmente. Enfim, as empresas locais, as empresas do Nordeste, e com essa vontade, com essa determinação, e colocando aqui o nosso Centro Internacional de Negócios na pessoa do Dr. Eduardo Bezerra, que estava aqui de paletó e gravata, todo formal. Ele disse, mas sexta-feira a gente tira a informalidade. Ele tirou a gravata e o paletó. Quer dizer, então nós trabalhamos juntos realmente. E ele irá nos ajudar, irá nos apoiar, e toda a equipe do CIN, Centro Internacional de Negócios, está disponível e será acrescida de pessoas que sejam necessárias, de estrutura, de competências, para que possamos realmente fazer com que os empresários busquem as novas linhas, tudo aquilo que estará aberto, e os canais que estão sendo disponibilizados para iniciarmos esse programa. Temos o Porto do Pecém, temos as docas do Porto do Mucuripe aqui, e tudo leva a crer que realmente o sucesso está hoje sendo inaugurado aqui, e estaremos daqui a 1 ano, daqui a 2, não mais só tentando começar, e sim já comemorando os frutos e os louros desse esforço que está sendo iniciado hoje. Quero dar as boas-vindas, infelizmente não vou poder permanecer 100% com vocês, mas aqueles que aqui estão de parte do nosso sistema, então estaremos juntos, e logo mais, segunda-feira, tomamos conhecimento na nossa reunião de diretoria de tudo aquilo que vai depender das nossas ações pessoais, e porque temos já um outro compromisso aí na Diabo, não tinha condições de mudar, tenho viajado muito e tenho atropelado e acumulado um pouco alguns afazeres. Mas meus votos de sucesso total
nesse encontro, nessa reunião, e que podem contar com a nossa federação, com todo o apoio. E o Roberto, que eu, como eu falei, responsável por esse encontro, vai continuar sendo responsável para nos cobrar tudo aquilo que ficar comprometido aqui por parte da nossa federação. Bom dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos, meus amigos. Dr. Roberto, muito obrigado pela cedência das instalações da sua casa da FIEC. Dr. Daniel Pereira, desde há muito tempo, um grande apoiador destes projetos, de tentar integrar os países da língua portuguesa num espaço económico e comercial. Desde 2009, já com o trabalho incansável do Rómulo, como Presidente da Câmara e Presidente do Conselho das Câmaras, nós demos início ao primeiro encontro de negócios da língua portuguesa no Ceará, com muito sucesso. O ano passado, a Câmara de Comércio voltou também a fazer um evento, desta vez no La Maison, também com muito sucesso, porque nós, não só a Câmara de Comércio Portuguesa no Ceará, como o conjunto das 13 câmaras de comércio no Brasil, acreditamos que o caminho é desenvolver mais ainda o espaço económico dos países da língua portuguesa, que representam 400 milhões de cidadãos. Não é por acaso que nós vemos vir com mais frequência de Cabo Verde pessoas comprar mercadoria, roupas, sapatos para levar para Cabo Verde, de Angola, e portanto há um mercado imenso na África. Cabo Verde, pelas suas características geográficas, pela sua estabilidade económica e democrática, pode ser o hub fundamental para ajudar a implantação dos empresários do Ceará e do Nordeste para a distribuição das suas mercadorias na África. O Roberto Marinho, meu querido colega da Câmara de Comércio, incansável batalhador nestas andanças, tem estado em África, em Angola, Cabo Verde, e portanto nós estamos muito felizes com o sucesso deste evento. O Carlos Maia, da Termac, que é um dos diretores da Câmara, é um grande apoiador e organizador deste evento, e muito obrigado a todos vós pela vossa presença, e que talvez a partir de agora se consiga ver a chamada luz no final do túnel, que é o transporte direto de mercadorias dos portos do Ceará para a África por Cabo Verde, o que virá a reduzir em semanas o custo de transporte e tempo do mesmo. Uma boa sessão, uma boa reunião de negócios é o meu desejo, e obrigado pela vossa presença a todos. Bom dia. Registramos também as presenças da senhora Emília Mabride, da representante do IBAMA, e do senhor João Bosco Martins, representando a Inspetoria de Alfândega do Porto de Fortaleza. Muito bom dia a todas e a todos. Em quase 6 anos de permanência no Brasil, nunca esteve tão perto esse objetivo de se criar uma linha direta entre o Brasil e Cabo Verde, designadamente entre o Ceará e a praia ao Mindelo. Isso foi uma coisa no qual eu venho batendo desde que cheguei ao Brasil em novembro de 2006, e já nas vésperas da minha partida para o país vejo que finalmente esse almejo está chegando àquilo que nós todos desejamos. Isto significa o quê? Significa um salto qualitativo, um enorme passo no sentido de nós alterarmos o visual do comércio Brasil e Cabo Verde em particular, e Brasil e África em geral. Eu sempre tenho dito que, infelizmente, o Brasil desmantelou a sua marinha mercante. Não interessa quais são as razões que estão por detrás disto, mas um país como o Brasil, que tem a dimensão que tem e que mexe com a pujança que tem, não pode ser dependente de marinha mercante dos outros. Mas pronto, isso é uma questão interna, eu não tenho nada a ver com isso, mas é uma coisa que me preocupa do ponto de vista de observador e de cidadão. Eu acho que nós, pelas relações que existem, e elas são empáticas por razões de ordem histórica e cultural, Cabo Verde tem uma tradição e uma vocação histórica de ponte e de trampolim. Sempre foi assim, ao longo de todos
dos tempos, desde 1460 até praticamente a atualidade. Portanto, Cabo Verde pode perfeitamente continuar a construir pontes entre o continente africano, entre o continente africano e a América do Sul, com a Europa, com a América do Norte, dada a nossa posição estratégica. E é essa a política que o nosso governo está desenvolvendo. Eu represento aqui o governo de Cabo Verde com um sinal forte de que nós estamos altamente envolvidos e engajados em todo este processo. E que o governo de Cabo Verde vai apoiá-lo com todas as suas forças, porque é aquilo que nós realmente estamos a lutar por e queremos que aconteça o mais rapidamente possível. E todos sairemos a ganhar deste processo. Este é, na verdade, um processo win-win. Ganha-ganha. Nós ganhamos em Cabo Verde porque os nossos produtos vão ser mais baratos para o consumidor e ganha o produtor brasileiro que envia os seus produtos para lá. Todo mundo vai ganhar neste processo. E, sobretudo, poderemos alcançar outros mercados como a Guiné-Bissau, a Guiné-Conakry, o Senegal, o Gâmbia, a Mauritânia e por aí vai, que são alguns dos países da CDAO. Já nem falo da Nigéria, que é, como vocês sabem, o país mais populoso da África. Mas nós temos que trabalhar todos em conjunto, nós estamos envolvidos muito fortemente neste processo. Contem comigo, como desde o princípio, para nós podermos construir esse grande marco que fará, portanto, essa relação futura se desenvolver ainda mais entre o Brasil e a África. E muito obrigado. E para dar início aos nossos trabalhos, às nossas discussões, convido a vir aqui à frente o secretário executivo da Comissão de Comércio Exterior do Ceará, senhor Roberto Marinho, que falará aos presentes sobre o papel da comissão e sua relevância para a economia cearense. Bom dia. Eu quero agradecer a presença de todos e vou poupá-los, até porque a minha voz também já está meio ruim, de fazer a citação de um a um, mas eu quero que vocês saibam que todos são assim, muito importantes nesse instante, porque, como o presidente Roberto Macedo disse, é uma luta que a gente tem há bastante tempo. Isso vem, sei lá, 2007, 2008, ou talvez até antes, porque a rota que chegou a existir, ela encerrou por volta de 2007, mas as necessidades não. E desse tempo para cá, com as alterações do cenário internacional, a África, bem como o Brasil, começaram a despontar no cenário internacional, aumentando ainda mais as possibilidades. Mas daqui a pouco a gente vai falar da questão da rota e das oportunidades na África. E no momento realmente eu quero agradecer a presença, mas não só. Hoje aqui nós temos que sair com o compromisso firmado de que cada entidade, cada empresário, cada estudioso, cada um pode contribuir para que a gente tenha o início dessa rota e tenha esse projeto crescente, tá certo? É uma coisa de início, meio, sem fim, porque a gente acredita que realmente as oportunidades para os produtos daqui, eles têm um campo muito bom lá. Eu vou ficar falando enquanto ela passa, porque ela tá animada já. Então, a Comissão de Comércio Exterior, tá certo? Ele é um grupo que é formado já há 12 anos, certo? E ele é composto hoje de 14 entidades, 14 instituições. Todas elas têm uma sinergia com as relações internacionais. Ela tem órgãos do governo do Estado, tem o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, o SEBRAE, tá certo? Que é um dos apoiadores dessa iniciativa também desde o início. Nos acompanhou agora ao final de novembro para que a gente conseguisse fazer em janeiro a assinatura do acordo entre os portos. Nos acompanhou em maio, quando nós fomos apresentar aos armadores e aos empresários de Cabo Verde as oportunidades e o que a indústria do Ceará e do Nordeste tem. Então tem uma força muito, muito forte. Então a grande diferença agora que a gente acredita é que a Comissão de Comércio Exterior ela pode desenvolver um papel não só para esse projeto, mas como outros projetos de inserção internacional do Ceará. Ela pode desenvolver uma ação de articulação e de apoio muito forte, porque todas as entidades que estão lá são entidades comprometidas
com o sucesso do intento da inserção internacional. Então isso, como vocês veem, os Correios, que tem uma atuação forte no Exporta Fácil, a FAEC, Banco do Brasil, a Associação dos Prefeitos, que aí serve para a gente interiorizar a cultura exportadora, a Câmara Brasil-Portugal e a Câmara Brasil-Angola, que passou a fazer parte da Comissão de Comércio Exterior em outubro passado, o ponto de referência do fortalecimento da cultura exportadora através da integração e competência dos participantes. Resumindo, é só coordenação, sinergia e todos participando juntos em prol de uma ação coordenada. Não adianta a gente buscar investimento externo se infraestrutura ainda falta. Não adianta a gente buscar infraestrutura se não tem o investimento. Não adianta fortalecer a indústria se não tem o mercado. Não adianta ter mercado, fortalecer a indústria se as empresas não estão preparadas. Não adianta isso tudo se não tem crédito. Então a gente pretende, através de todas as instituições que fazem parte, trabalhar uma coordenação de apoio a cada uma das entidades, apoio ao governo do Estado. É exatamente esse item, a integração, o comprometimento, a complementariedade de cada uma das instituições, cooperação, competência e profissionalismo faz a gente conseguir vencer esses obstáculos, porque eles vão aparecer sempre e esse esforço coletivo faz acontecer. A comissão ela é composta por um conselho gestor e executivo. Como tem as instituições, o gestor das instituições, o conselho gestor e o executivo se reúne aproximadamente cada 15 dias para discutir uma pauta positiva para as relações internacionais do Ceará e cada vez mais a gente quer participar. Citamos algumas das realizações entre 2010 e 2012, foi exatamente o 10º aniversário, hoje já estamos em vias de comemorar o 12º, certo? Em várias ações no Sebrae, na FIEC, o Prêmio Exportador do Ano, que o último foi entregue no Encontro de Negócios Internacionais, do Encontro de Negócios da Língua Portuguesa, em 2011, que foi feito pela Câmara Brasil-Portugal, e é um prêmio que incentiva e estimula a pequena e média empresa a exportar. Então isso é importante para a realização também e para o estímulo. Visitas técnicas para que a gente possa realmente conhecer o que é que cada entidade, o que é que cada empresa faz, o que precisa, quais os pontos em que essa articulação conjunta pode trabalhar. Participação dos fóruns, feiras e missões nacionais e internacionais, porque isso serve para implementar e intensificar essas articulações e os intercâmbios e criar as soluções, mas não só propor. Como todas as entidades, elas podem propor e participar das soluções. É aí onde faz a diferença. Então, com isso, nós já fomos para Angola, já fomos para Moçambique, para várias feiras da Europa. O projeto Exporta Mais Marítimo é um projeto que tem apoio do deputado Palma, entre outras entidades, os Correios, o Sebrae e a própria Comissão de Comércio Exterior. E ele prevê a facilitação da exportação das pequenas e médias empresas pelo modal marítimo. Ele está em vias de regulamentação e a Comissão de Comércio Exterior apoia. Inclusive tivemos em janeiro, quando da assinatura do acordo de cooperação, a intenção do governo de Cabo Verde de participar também, que a princípio ele foi feito para Dunkerque, que é o projeto piloto, e o governo de Cabo Verde colocou à disposição para ajustar, para também participar. Bom, em 2011 foi feito o plano estratégico de 2011 para 2015, para que a gente pudesse exatamente seguir um plano de ação e dentro dele traçar as estratégias que a dinâmica do mundo comercial e internacional requer. Eu citei aqui os principais pontos, que é diversificar os mercados de destino das exportações do Ceará, diversificar a pauta exportadora, ampliar a participação dos setores estratégicos do Ceará, aumentando a participação das MPS. Deixa eu dar só um exemplo do item 2. Quando citamos que o governo de Cabo Verde recebeu o apoio do governo brasileiro para construir a cidade administrativa, nós criamos a possibilidade de exportar diversos produtos
para Cabo Verde, do setor de material de construção, produtos e serviços, dado que a construtora também é brasileira, com recurso brasileiro para a utilização de produtos brasileiros. Uma chance real. Angola, só agora nos últimos anos, vai construir 345 novas unidades hoteleiras. São 5 bilhões de dólares só em hotéis. Quem conhece Angola sabe que, devido ao crescimento, o número de unidades hoteleiras há 4, 5 anos atrás ou menos era pouquíssimo. E agora isso está crescendo e gera oportunidades mil de alimentos, de material de construção, de roupa, de colchão, e aí vai, uma infinidade. Facilitar o acesso do exportador à cadeia de serviço, que todos reclamam exatamente da burocracia, mas isso também existe um pouco de conhecimento. Então a gente quer envolver as entidades como a Receita Federal, que está nos apoiando e participando de todos esses eventos, e é extremamente importante porque aí ele consegue entender as demandas que a gente tem. Em uma recente reunião com o superintendente da Receita, ele falou que, olha, vocês reclamam de que a Receita emperra uma coisa ou outra, então proponham o que vocês querem, que aí dentro dos limites de possibilidade nós vamos implementando. Então essas parcerias com o IBAMA, com o Ministério da Agricultura, ou seja, com todos os órgãos anuentes e intervenientes, ele vai fazer com que o acesso do exportador a essa cadeia, que é a cadeia de serviço e também de regulamentação, ela se torne mais fácil. E um esforço coordenado para isso traz resultado, porque ele não vai defender o interesse de um ou de outro, vai defender o interesse de uma coletividade. Capacitar as empresas para o COMEX, e aí já tem o SEBRAE, que tem um projeto de internacionalização, tem os cursos do Planejando para Internacionalizar, tem a Apex, através da FIEC do Estado do Ceará, com o PIEX, ou seja, todos esses, o Banco do Brasil também faz cursos. Então, a gente coordenando e participando disso tudo com as informações, a gente consegue capacitar essas empresas, interiorizar a cultura exportadora. Se lembrem que no hall das entidades tem a APRES, Associação dos Prefeitos, e a própria Comissão de Comércio Exterior tem dentro do seu planejamento, criar unidades ou conselhos em algumas regiões em desenvolvimento. A exemplo aqui nós temos a região do Cariri, que é extremamente forte em calçados, e vocês vão ver mais à frente que é um item muito forte na pauta, e como ela tem a região norte, tem outras que também estão crescendo e tem um grande potencial. E fortalecer a imagem da CCE, porque nós acreditamos fortemente que um grupo unido e coeso, com diversas especialidades, com diversas capacidades e competências, trabalhando um único objetivo, é muito mais forte do que qualquer instituição, qualquer empresário, qualquer pessoa e qualquer interesse individual. Então, o ponto-chave que eu quero deixar é que a CCE se propõe a ser exatamente esse polo aglutinador de ideias, mas não é só de reuniões, é de ideias, de propor soluções e de se colocar à disposição para participar delas. Esse é o ponto principal e que é importante que vocês conheçam para acompanhar todas as ações que vão acontecer daqui para frente e já aconteceram nos últimos anos. Muitíssimo obrigado. Nós vamos agora para a apresentação de um painel, exatamente dando sequência. Primeiro nós falamos da comissão e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as comunidades econômicas africanas e o potencial de exportação para produtos do Nordeste. Essa é a segunda parte da apresentação, também ainda com o senhor Roberto Marinho, da Comissão de Comércio Exterior. Bom, aqui a gente vai apresentar um rápido histórico, aliás, são rápidos números para vocês entenderem os blocos econômicos africanos e, consequentemente, as oportunidades que nós temos a partir deles. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, composta de 8 países, Brasil, Cabo Verde, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Só aqui, para vocês terem uma ideia, está gerando tanto interesse na atualidade que tem mais 3 países que querem participar. Estão como observadores,
Guiné Equatorial, o Senegal e Ilhas Maurícia, que a gente já frisou ali. Então, dado exatamente a grande oportunidade que surge a partir dos países de língua portuguesa, é que a gente observa, olha ali o PIB, uma população de aproximadamente 250 milhões de habitantes, 7,2% do total da terra de área. E eu coloquei ali 8 mais 3 países, porque na realidade ainda não são 11, são 8 países que são membros e tem os 3 que querem entrar. Veja a representatividade do Brasil na população, e de há muito que a gente escuta os representantes da CPLP falar e cobrar do Brasil uma posição de protagonista, de uma sinergia mais forte, e acreditamos que é hora do Brasil fazer exatamente a sua vez. Até porque o Brasil é reconhecido lá fora pela cooperação. Então é uma coisa forte que a gente tem. Quando a gente vai para o PIB, isso aí já passa para 85%, e a gente vê que em segundo vem Portugal, logo depois Angola, e os outros todos estão reunidos ali nos 2% do que falta. O que não significa dizer que esses outros não são mercados interessantes. Não é? Porque grandes oportunidades estão surgindo em São Tomé e Príncipe, grandes oportunidades estão surgindo em Moçambique, agora com a pujança e a fortaleza da Vale, lá a necessidade de se criar todo um entorno à área de mineração, isso gera. Aí a gente fez só uma breve comparação entre a população e o PIB. Tivemos que dar um cortezinho ali no Brasil para não ficar muito alto, mas só para que entenda, para ter uma ideia aí do PIB per capita. E aí quando a gente for fazendo só comparativo aqui de Portugal para o Brasil, a gente vai perceber algumas coisas. Angola. Quando a gente vai para Moçambique, que a população é maior no gráfico, maior do que o PIB, a gente vai perceber durante os próximos anos que isso vai haver uma mudança significativa. Porque Moçambique está passando de uma posição de mero recebedor de doações para gerar uma economia que até então não existia em função exatamente dos grandes projetos que estão em execução, não são projetos para frente. A Comunidade Econômica dos Estados da África Central, com um PIB de 175 bilhões e 145 milhões de habitantes, tendo como membros 2 países da CPLP, Angola e São Tomé, tá certo? Que através dos portos de Angola a gente pode atender alguns dos países, que se a gente fala, acho que ontem a gente estava discutindo sobre o congestionamento nos portos de Angola, mas a gente precisa entender que se Angola tem dificuldade de receber carga, imagine os países que estão atrás, que são encravados, que precisam desses portos para receber cargas. Então, as oportunidades através da Comunidade dos Estados da África Central, elas se tornam uma realidade, e Angola já foi o maior exportador de produtos brasileiros. Ou seja, a gente exporta daqui para lá, e lá ele trata de atender aos países que estão próximos. E o detalhe, através deles mesmos, não está se contando aí o transbordo. E aí são eles mesmos que fazem a reexportação, através das comunidades. Aqui tem uma coisa interessante, a gente vai para a República Democrática do Congo, tem mais ou menos 50% da população. Quando a gente vai para o PIB, já é Angola, e a República Democrática do Congo está com 8%. Então tem uma inversão aí muito forte, que está retratada exatamente aí nesse gráfico comparativo. Isso aqui eu estou apenas pinçando os pontos para que a gente consiga ampliar a visão para a África e não ficar limitada a alguns países. A CDAO, com 304 bilhões de PIB e aproximadamente 300 milhões de habitantes, é onde tem Cabo Verde como membro e Guiné-Bissau, isso da CPLP. E um caso interessante, a convite do SEBRAE e do Ministério das Relações Exteriores,
Eu fiz uma palestra lá em Cabo Verde em novembro, por ocasião da FIC 2011, e era exatamente sobre a cooperação do Brasil com Cabo Verde com vistas à CDAO, ou seja, para atender os tratados, com os acordos comerciais com a CDAO, Cabo Verde está querendo que o Brasil participe desse processo, seja através de industrialização, através do plano de incentivo à industrialização que eles têm, seja através dos acordos operacionais com a Zona Franca, que eles também estão fazendo a reformulação agora, e nós já criamos uma aproximação entre a Zona Franca de Cabo Verde e a Zona de Processamento de Exportação aqui do Ceará, porque entendemos que há uma sinergia muito forte e uma conjunção de interesses que, a partir disso, a gente pode ter o ganho para as empresas, para a sociedade, para os empresários e fazer com que eles consigam atender. E aqui um caso que vale ressaltar, Cabo Verde tem um acordo chamado AGOA com os Estados Unidos, onde o produto que seja elegível na pauta do Tratado de AGOA e seja industrializado a partir de 30% em Cabo Verde, ele entra no mercado dos Estados Unidos com tarifa de importação zero, ou seja, totalmente incentivado. Quando a gente fez a reunião entre a ZPE e a Zona Franca de Cabo Verde, os dois presidentes das Zonas Francas, e quem falou isso foram eles, para vocês não pensarem que é mais um sonho meu, ele disse o seguinte: peraí, tem uma situação interessante. Se uma empresa se instala na ZPE do Ceará, importa sua matéria-prima, produz, a finalização da produção se dá através da Zona Franca de Cabo Verde, o final, e ele manda para os Estados Unidos ou para a União Europeia ou para a CDAO, ele tem a condição ideal, digamos, de tributos. E a partir disso, a partir de eles dois acreditarem, é que esse processo está andando. A presidência da ZPE aqui sofreu alteração, mas não sofreu o desinteresse, então essa articulação ela continua e a Comissão de Comércio Exterior está muito próximo disso para fazer com que realmente isso se torne a realidade como uma opção a mais. E alguém pode dizer, não, mas os Estados Unidos não vai querer comprar um produto made em Cabo Verde. Vai, e além de tudo, tem diversos cabo-verdianos, a gente tem alguns aqui que sabem do que eu estou falando, que moram lá. Então, automaticamente você tem, naturalmente, já o chamado mercado da saudade, mas tem também os produtos que podem ser feitos, e dito, inclusive, pelo adido comercial da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, que quando eu acabei a palestra, ele me chamou e disse, olha, vocês no Brasil têm diversas indústrias, tragam para cá que o governo dos Estados Unidos, junto com o governo de Cabo Verde, dará total apoio, desde que, evidentemente, elegíveis ao Tratado de AGOA. E aí está entrando, inclusive, para eles, lá o grog, que eles, a espelho da nossa cachaça, que reconheceu agora, que teve agora reconhecido como um produto genuinamente brasileiro, facilitando a entrada nos Estados Unidos. Eles têm um sonho de que o grog também possa, a partir disso, e o SEBRAE já tem um acordo de cooperação com a Câmara de Comércio lá de Cabo Verde, com setores produtores dessa bebida, dessa aguardente, de capacitá-los e treiná-los para que eles possam atingir. Então, como vocês veem, tem viés comercial, político, econômico, mas tudo baseado e lastreado na cooperação. Bom, aqui a Nigéria, com o PIB, com a população de 53%, 158 milhões. Como disse o embaixador Daniel, realmente é uma população muito grande, mas também é o maior PIB. E aqui vocês vão ver outros que eu peço que não se atenham aos números de PIB e de população, porque isso são apenas indicativos. A gente vai, por exemplo, para Benin, as possibilidades de Benin como ponto de distribuição de cargas também é grande, mesmo ele estando lá dentro. Eles têm uma tradição com os portos lá. Então, a gente mesmo aqui na empresa já recebeu diversas cotações de Benin e que também nunca foram concretizadas por força da logística. É por isso que nós acreditamos que esse potencial, ele começa, como também a gente estava falando ontem à noite, o primeiro passo é Cabo Verde, para que a gente possa realizar.
e dali para frente o projeto ele ganha um espectro muito grande com as possibilidades que já estão aparecendo. Quando a gente olha aqui o gráfico operativo, a Nigéria realmente se destaca de maneira muito considerável no que diz respeito aos índices. Outra comunidade muito importante, e ainda mais agora com o crescimento contínuo de Moçambique, é a SADC, que lá ele chama de SADC. Aqui você tem Angola, Moçambique como países da CPLP, e um caso interessante, numa reunião que eu tive na Embaixada Brasileira em Moçambique, o ministro conselheiro estava dizendo: avise para os seus empresários começarem a olhar para o Zimbábue. Hoje ninguém quer fazer negócios com o Zimbábue, que tem a inflação mais alta do mundo e tem uma série de coisas, mas é um país rico. Em breve a situação de governo poderá ser restabelecida e a porta de entrada para ele é Moçambique. E você já tendo uma presença forte em Moçambique, você já tem muito mais que meio caminho andado para chegar à frente e atender esse mercado. Esse daqui é um dos mais equilibrados aqui com relação à população, mas o PIB da África do Sul realmente é muito grande. E também em reunião com vários empresários e distribuidores sul-africanos, a gente percebeu o seguinte, que embora eles tenham uma presença de mercado muito forte muçulmana, eles não têm restrições aos produtos brasileiros. Agora, a concorrência na África do Sul é imensamente maior. Haja visto o embate que está acontecendo agora do Brasil com a África do Sul no que diz respeito ao frango, né? Que eles também são produtores. Mas é outro canal para o próximo passo das empresas, aquele passo onde elas já estejam mais capacitadas, que os seus rótulos já estejam disponíveis em inglês e todo o seu material de marketing e de qualidade, evidentemente, e condições de atendimento. Então aqui também a África do Sul tem um destaque muito grande, e logo após vem Angola. Que embora a gente saiba de todos os problemas que tem Angola, dificuldade de entrada, as dificuldades de relacionamento, sem contar os problemas internos, e embora também, como a gente estava falando ontem, existam perspectivas de que a parte política tenha algum retrocesso ou não, eu acho que a gente não deve agir como cavaleiros do apocalipse. A minha visão é que a gente deve olhar, prestar muita atenção e buscando exatamente os acordos e as seguranças, mas não desprezar um mercado de 20 milhões de habitantes que tem uma sinergia muito forte com o Brasil, está em franco crescimento e pode atender perfeitamente as exportações das empresas do Brasil, especialmente do Ceará. Eu não vou me ater aqui aos números, porque senão fica uma coisa muito longa, mas a gente fez, depois eu disponibilizo essa apresentação, a gente colocou aqui os principais produtos da pauta de exportação do Brasil para Cabo Verde. Preste atenção, aqui é um detalhe que em 7 itens eu chego a 65%. Os outros 35% são divididos em todo tipo de produto. Agora, toda vez que me perguntam o que é que o Ceará, o que é que o Brasil já exporta, qual o potencial a partir do que já exporta, eu digo não, a pergunta está equivocada. É o potencial que nós temos a partir do que a gente ainda não exporta. Porque as reais oportunidades estão aí. Os outros, as grandes empresas, as grandes usinas, já estão atendendo. Então a gente gera muitas oportunidades para as empresas, principalmente pela característica das empresas do Nordeste, a partir desses 35 também. Não estou excluindo os outros, claro. Então você vê que a partir de carnes é grande, açúcar, ou seja, volta de novo aí para as commodities. No ranking dos exportadores para Cabo Verde, o Brasil está ocupando o 4º, logo abaixo da Espanha, Holanda e Portugal. Então isso daí nos mostra que nós estamos praticamente a metade do que é a Espanha, um terço do que é Portugal, um terço do que é a Holanda. Não vamos falar de Portugal não, que a gente está muito abaixo aí.
Então, com algum esforço, a gente conseguiria. Aí o terceiro lugar só tem um detalhe. Esse esforço também está sendo feito pela Espanha, especialmente agora com a crise. É aí onde a gente tem que prestar muita atenção. Quando nós vamos para Moçambique, os volumes ainda são muito pequenos, 60% estão aí nos 7, 8 itens e os 40% aqui. Quando nós chegamos em 2009, esse número de exportação para Moçambique aumentou absurdamente em função da venda dos jatos da Embraer para a companhia moçambicana, que é a LAN. E isso aumentou, mas aí criou exatamente um descompasso na comparação. Mas também são produtos porque eles se abastecem muito da África do Sul, que está ao lado. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, eu tenho participado das 3 últimas feiras de Moçambique e ido lá em algumas outras oportunidades, o interesse é grande. Ocorre que com 60, 70 dias de entrega, não tem interesse que resista. E aí o Brasil está lá embaixo, é o 20º, atrás de China, Portugal, Índia, Holanda e África do Sul. Para vocês entenderem que a China está em todos os locais, mas ela também não consegue ser o primeiro em todos. Ali, ela está quinto. Só que a cada ano que a gente apresenta, ela ganha mais espaço. Mas também a gente não está aqui brigando para ser o primeiro, a gente está brigando pela inserção, a gente quer entrar. São Tomé e Príncipe, um arquipélago pequeno, 200 mil habitantes aproximadamente, que se poderia pensar em desprezar, mas não, por algumas razões. Entre elas, São Tomé e Príncipe tem uma forte vocação para o turismo, vocação essa que o estado do Ceará e alguns estados do Nordeste também têm, gerando com isso possibilidades imensas dos serviços e produtos. Então aqui já vai com 55% nesses itens principais e outra vez alimento parte na frente. E aqui começam a aparecer os móveis do setor moveleiro, que o Ceará é polo, poderia já se beneficiar dessa aproximação. Em São Tomé, o Brasil já é o terceiro, e aqui cabe um registro interessante. Em 2009, nós recebemos aqui uma delegação de empresários de São Tomé e Príncipe. Tive com o Francisco Santana aqui reunido diversas vezes, porque eles estavam com um contrato para comprar os produtos brasileiros, era um financiamento brasileiro, alimentos principalmente para o governo, vinham com toda a documentação do que precisavam para comprar, para se dar a credibilidade do mercado. Era aproximadamente 150 a 200 contêineres todo mês. Evidentemente, nem tudo isso sairia do Ceará, porque tinha produtos que nós não temos. Nós articulamos e mexemos com todos os setores envolvidos, mas o negócio foi por água abaixo, porque não tinha os navios, mas também muita coisa por força do porto deles, que à época tinha um calado de 7,5 metros, aí ficava muito difícil essa operação. Mas o fato é que a operação aconteceu, como o dinheiro era brasileiro, aconteceu de um porto brasileiro, o Porto de Santos. O transit time foi longo demais, não vou entrar no mérito de como as negociações foram feitas, mas o resultado é que gerou um processo, inclusive, porque muitos dos produtos chegaram com a data de vencimento já ultrapassada. Então isso é um problema sério. Que, diga-se de passagem, aconteceu com o Cabo Verde também. Eu tive reunido com um grande importador lá agora em maio, e ele me disse, olha, eu comprei 2 contentores de manteiga e tinha prazo, se eu não estou enganado, de 90 dias, ele já chegou lá com 60 e ele não conseguiu fazer a venda toda, porque enquanto ele fizesse a distribuição para atender, e isso para a nossa imagem é um negócio muito ruim. Bom, Angola, aí vai de novo para as carnes, açúcar, móveis, já entra aqui com um item considerável, 42 milhões, calçados, e ferro e os equipamentos. Os demais 52, nós encontramos muita coisa que o Brasil pode exportar, inclusive tecnologia de construção, dada as grandes construtoras brasileiras que estão lá, que, diga-se de passagem, elas mesmas se abastecem
como a exemplo da Odebrecht, que tem inclusive uma trade para atender a ela mesma. Mas assim mesmo o Brasil é o quarto, atrás de Portugal, China e Estados Unidos. Se observar do Brasil para os Estados Unidos, não é uma diferença tão longa que a gente não consiga, através de um grande esforço, aí, não só do Ceará e do Nordeste, claro, mas de um esforço brasileiro. E aí uma das primeiras viagens internacionais que a presidente Dilma fez foi a Angola, e quer dizer, ela já abriu a nossa embaixadora lá, que por sinal, ela me disse que era do Ceará, o meu amigo Eduardo acho que confirma, mas já teve outra pessoa que disse que não é, então eu digo, bom, se ela disse que é do Ceará, significa que ela quer ser do Ceará e nós adotamos. Então há hoje um esforço em Angola para, digamos assim, coordenar um pouco essa questão dos riscos de crédito, dos riscos de entrega, dos riscos que a própria velocidade com que o país cresce impõe. Os controles, isso tudo está sendo tudo reformulado. Questão econômica, financeira, inclusive também, para quem não sabe, a coordenação de aprimorar e de reorganizar o Banco Central de Angola foi feita através do acordo com o Banco do Nordeste e o Banco Central do Brasil. Ou seja, isso tudo é sinergia e oportunidade. Bom, já estamos chegando ao final. Guiné-Bissau foi o único que teve uma queda de 2010 para 2011, e também o mercado é muito pequeno com relação a Guiné-Bissau, haja vista também os problemas que eles vêm enfrentando nos últimos anos, que faz com que afugente um pouco esse ritmo, mas a gente acredita que isso vai ser resolvido, e quando tiver resolvido é um mercado que pode ser muito bem visto a partir, repito, de cooperação. Nós temos que basear a nossa participação em cooperação. Aqui o Brasil é o 11º. Antes, você vai ver aí os 4. Senegal, Portugal, Tailândia e Holanda. A África do Sul, e aí também já parte para outro patamar. E o primeiro entra exatamente o frango, que é o objeto da discussão que está acontecendo agora. É um mercado mais competitivo, muito mais forte, muito maior, mas que também há espaço. Inclusive, o Sebrae, eu já fui com o Sebrae algumas vezes, na congênere que eles têm lá, que é a CIDA, ela também trabalha com apoio às pequenas e médias empresas, trabalha com incubação de empresas, e tem um interesse forte de participar com as empresas daqui para que a gente crie esse fluxo mais intenso. Senegal, que como o embaixador Daniel dizia, é um ponto importante para a gente partir. Também a nossa conversa ontem dava conta de que o próximo passo, após Cabo Verde, a gente olhasse para o Senegal, devido à proximidade que está de Cabo Verde com a costa africana, onde está o Senegal, e também diversas incursões de empresários e do próprio Sebrae. Aí o Brasil ocupa também o 11º. Bom, ali o total da exportação do Brasil para o mundo, do Brasil para a África, dos principais países africanos, os 5 primeiros e os outros que constaram dessa apresentação. E vocês observam que a maioria deles teve incremento. Então, esse incremento ele não é muito sentido porque a base ainda é pequena. Precisamos aumentar essa base constantemente para que a gente possa ter. O único país que teve a queda no crescimento foi a Líbia, por razões também que todo mundo sabe dos últimos acontecimentos, e aí não há como você reforçar um comércio numa situação dessa. Bom, ali os números do Ceará, que eu também não vou citar item a item. 2010, 1.269, 2011, 1.403, qual é a meta para 2012? 1.200.000 outra vez, mas não é que a meta seja pessimista, é em função do cenário, do cenário internacional. E aí eu digo, nosso embaixador aqui está dizendo por conta da crise na Europa.
Se a gente tivesse preparado antes para o mercado africano, se a gente tivesse as rotas já acontecendo, será que haveria essa queda? Ou será que a gente não estava aqui comemorando um incremento considerável? Então, que sirva como estímulo, já que perdeu, vamos agora recuperar do que falta. E daqui a gente olha entre os 13 primeiros, não há nenhum da África, que vai ocupar Angola o 22º, e quando a gente vai para a CPLP, entra Portugal em 26º. Aqui são os blocos, que aí os africanos vão para o item 6, ou seja, o menor deles. Aqui eu acho que é o que mais interessa aqui a gente para analisar. Angola. O que o Ceará exportou para Angola em 2010 e 2011. Olha os primeiros itens: calçados, os aparelhos para cozinhar, aquecer, que é exatamente a linha branca, onde entra muita coisa. Depois vem calçados, depois as massas, que entrou em 2011, massas alimentícias, que eles são grandes consumidores, peças e equipamentos, móveis, de novo calçados, outra NCM, de novo calçados, outra NCM, móveis, ou seja, o item calçados, ele pesa muito forte. São 20 milhões, aliás, 40 milhões de pés, sem contar que de Angola eles reexportam para outros países. E aí é um fato interessante quando você vai lá, a procura pelas conhecidas havaianas é muito grande. Mas na esteira das havaianas entram as outras que têm também grande qualidade, mas não têm o peso do marketing. E aí, só para não me alongar, vou citar um caso interessante que aconteceu em Cabo Verde, que eu já citei no Fórum Brasil-África, é que a gente, vendendo agora umas sandálias em Cabo Verde, a gente percebeu logo no começo que a aceitação era ruim. E aí nós fomos analisar, chamamos alguns dos consumidores para perguntar o porquê. Ele disse: não, porque essa sandália é chinesa. Eu digo: mas como chinesa? É brasileira, feita em Juazeiro do Norte. Não, é chinesa, está aqui. Aí a gente encontrou o jeito que foi a Embaixada Brasileira. A Embaixada Brasileira fez lá uma comunicação de que aquele grupo empresarial estava chegando e tal, imprimiu o DNA brasileiro e a venda cresceu. Isso não é caso não, viu? Isso é fato real. Aí Cabo Verde, de novo, os aparelhos, móveis, preparações capilares, ou seja, cabelo, beleza, moda, margarina, e aí infelizmente aquele caso que eu citei, ele está aqui. E aí de novo cabelo, bebidas como suco de frutas, já tem também empresa aqui, preparação para manicure e pedicure, muda de planta, que inclusive eu estou com uma demanda agora de muda de planta e de sementes de plantas, porque como eles estão reforçando a agricultura, esse é um item importante. Beleza outra vez, shampoo, e aí entram os outros produtos, aí com a participação de 18%. Então vocês veem que nada daqui a gente não tem. Peço desculpa por tá sendo meio longo, mas é porque são informações interessantes que eu não quero. Moçambique, de novo os aparelhos, de novo calçados, aí entra acessórios, calçado, e aí entra cachaça. Moçambique é pequeno porque, como eu citei, ainda não tem. Então aqui eu elenquei só os itens para despertar o interesse. Infraestrutura em África traz chance bilionária ao Brasil, saiu da revista Exame. A África é um dos continentes mais abertos a negócios de brasileiros, dado a sinergia que a gente também já falou, Estado de Minas. O Brasil financia a construção da cidade administrativa de Cabo Verde, projeto de 150 milhões de euros, construída pela construtora ARG de Minas Gerais. Desenvolvimento da Zona Franca de Cabo Verde como forma de atrair os investimentos através da FIC Zona Franca de Cabo Verde. Cabo Verde hoje está fazendo uma alteração
está criando um centro internacional de negócios para aglutinar exatamente todas as forças que lidam com as relações internacionais e os investimentos. Mas como eu já falei para vocês, há essa intenção de de criar esse acordo. Em Angola, 5 bilhões de dólares em novos hotéis, com 345 unidades nos próximos anos, da revista do Brasil Angola Magazine. Em 2011, mais de um terço dos países do continente africano atingiram um crescimento de 6%, no mínimo. Moçambique, Gana, Nigéria, Ruanda e Etiópia, 7%. 2011, todo mundo sabe que de 2008 a Angola arrefeceu um pouco esse crescimento, que está retomando a partir de 2012. Previsões indicam que 6 das 10 economias mais expressivas dos próximos 5 anos se localizarão na África, ao sul do Saara. Angola em primeiro lugar, Nigéria, Etiópia, Chad, Moçambique e Ruanda. 2011 e 2005, 7 países africanos vão estar na lista dos 10 maior. De novo, Angola é o primeiro. Essa escalada é superada a China, país paradigmático do ponto de vista econômico. A participação dos países emergentes cresceu de 23 para 39, China, Índia, Coreia, Brasil. No caso brasileiro, as exportações mais que triplicaram até 2010. A cooperação econômica Sul-Sul, que o ex-presidente Lula tanto reforçou e tanto avançou, está se tornando uma realidade. Os investimentos em grandes projetos feitos por companhias brasileiras como Vale, Fiocruz e Petrobras, que geram as oportunidades. É exatamente o que está acontecendo em Moçambique, a Vale instalada com grandes projetos, diversos empresários e funcionários. E cadê a infraestrutura, cadê o hotel, cadê restaurante? A pessoa reclamando, não tem salão de beleza, não tem manicure, como é que o povo fica belo? Oportunidades. Opa, e esquecendo uma que faz toda a diferença. BNDES e Bradesco fazem acordo para financiar vendas para a África. Se a gente diz que não vende porque acha que não vai receber, e aí eu sempre pergunto, quer dizer que todos aqueles outros países vendem sem receber? Claro que tem que ter os cuidados e a segurança. E agora os bancos estão entrando para resolver essa questão. Bom, agora só para fechar, vamos falar um pouco. Cadê a Paula? Ainda está aqui? Pronto. Paula, espero que não tenha havido nenhuma alteração, viu? A rota marítima existente hoje, aqui a gente fez uma pequena animaçãozinha, mas também deve ter uns pequenos defeitos especiais, viu? Por favor, vocês perdoem. Esse navio não vem nessa velocidade não, tá? Então o navio desce da Europa até o porto do Pecém, ele anda um pouquinho mais, agora meu filho, anda um pouquinho mais até São Paulo, fazendo algumas paradinhas básicas. De São Paulo, ele sobe para as Ilhas Canárias, estou dizendo uma das linhas existentes. Nas Ilhas Canárias, ele desce para Cabo Verde. Não vou nem contar esse percurso. Esse é o percurso que é feito e que a gente acredita que pode mudar essa realidade. Por isso que nós estamos aqui hoje. Daqui, ele consegue atender Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Namíbia, África do Sul e Moçambique. E isso a gente diz através das linhas que já existem em Cabo Verde hoje, mas também tem para o Senegal, porque ia ficar muita linha ali. Isso é só para dar a sinalização de que essas rotas de Cabo Verde para lá são existentes, elas já estão lá. Que nós pretendemos ter essa perna de Fortaleza a Cabo Verde. Bom, vamos entrar agora na nossa realidade, que a gente pretende que aconteça agora, a partir de agora, aliás. Essa articulação para essa rota, como eu digo, vem sendo desenvolvida há muitos anos. Peço perdão se alguma entidade que tenha participado ativamente não esteja aqui, mas não faltará oportunidade para ela ser citada e ser referenciada. Mas a Câmara Brasil Angola, a Câmara Brasil Portugal, a Comissão de Comércio Exterior, a Companhia Docas, a Enapol, a Termaco, a Ceará Trade Brasil, a BASE, que é a Associação Brasileira dos Sebrais, o Sebrae e a FIEC, junto com o Centro Internacional de Negócios, nos ajudaram sobremaneira
E isso entra, como a gente já citou aqui, como o Jorge bem lembrou, o encontro de negócio na língua portuguesa, que o Rômulo também fez uma força muito grande, o Fórum Brasil-África, o professor Bosco também reforçou, e aí vai, para que a gente possa chegar agora e propor que o naviozinho cheio de container, que eu estou vendo aqui móveis, estou vendo fruta, estou vendo cadeira de plástico, mesa de plástico, estou vendo cosméticos, estou vendo suco de frutas, polpa de frutas, estou vendo calçados, estou vendo ferro, materiais de construção, cerâmica e um monte de coisa, tubos sanitários. Luciana já olhou para mim aqui com o olho, por que a minha carga ficou? Tá certo? Ela possa sair daqui para Cabo Verde com aproximadamente 5 a 6 dias. Então ele sai direto daqui para lá, de lá ele segue para o seu mercado e fica evidentemente no próprio Cabo Verde os que vão ser atendidos. Daqui tem Senegal, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, África do Sul, tem a Namíbia ali no meio. E aí esse navio é mais rápido que o outro, viu? Mas é porque eu queria, enquanto eu falasse, que ele ia só... E agora ele vem. Esses mercados, eu não estou dizendo que nós vamos atingi-los agora, a proposta não é sair daqui já com venda para todos eles. O próximo passo, quando tivermos a data e a companhia que vai operar a rota, é estabelecer os links para ir atendendo de países a países, para que a gente possa gradualmente atingir esse mercado, até porque as empresas mesmo não conseguem atender a todos. Tá certo? E eu vou só citar para vocês rapidamente uma razão, uma força que a gente está fazendo de inserção de empresas, acreditando que essa rota vai acontecer. Nós iniciamos através de um acordo com a TACV, acordo este que nós só precisamos agora passar a caneta. E aí o meu amigo Zé Luiz e o Luiz Eduardo ali já disseram que vão reduzir os preços drasticamente do frete. Ele está rindo ali, mas ele não sabe que isso é verdade ainda não, mas vai acontecer. Então o que foi que a gente fez? Para viabilizar, quando a rota começasse já ter parte da carga, enquanto se articula as outras, nós montamos 2 depósitos, um na cidade da Praia e um na cidade do Mindelo, e já temos hoje todas essas marcas. Muitas das pessoas estão aqui presentes e já conseguem ver os seus produtos sendo comercializados lá e entendendo que alterações eles têm que fazer de rótulos, embalagens, material de publicidade e tudo que tem que ser feito para que a gente possa estimular e incrementar essas cargas. Obviamente, quando eu falo na rota e quando eu falo nessa ação, essa ação é uma que já existe, que está acontecendo, uma ação empresarial, aí já não é institucional, muito embora tenha o apoio de diversas instituições, mas isso é para a gente mostrar que com iniciativa, com coragem, o mercado existe, ele compra. E um detalhe, pelo acordo de cooperação que a gente tem com as entidades lá, nós estamos começando a gerar projetos para lojas que vendam as polpas de frutas, que vendam os sorvetes, os materiais de construção, que se criem lojas para produtos naturais, os sistemas de gestão, sistema de sites, produtos e serviços. Isso é uma grande oportunidade que realmente gera e faz, aliado às iniciativas de cada uma das empresas de vocês, vão fazer o sucesso dessa rota se materializar. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: o nosso próximo passo vai ser, junto com o resto da apresentação aqui, a parte final da apresentação, nós vamos traçar exatamente agora o cronograma dos últimos ajustes para que a gente possa, em breve, anunciar a data de início da rota. Existem alguns armadores interessados, mas tem um armador que se prontificou, dado o seu interesse a estar aqui presente, ele vai falar para vocês daqui a pouco, mostrando que ele acredita nesse projeto, que ele acredita que isso tem viabilidade, só precisa, evidentemente, ajustar, porque ele tem que adequar a capacidade de navio, custos e o interesse operacional dele com o que a gente já criou de articulação do lado de cá e do lado de Cabo Verde. Agradecer a todo mundo, agradecer ao governo de Cabo Verde, que hoje está representado pelo embaixador, mas eu já tive também com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros,
que colocou a estrutura de Cabo Verde à disposição. E a gente acredita que isso não seja só um apoio moral, mas ele se prontificou a fazer o que preciso fosse do lado de Cabo Verde, do lado do Brasil. Nós temos também as instituições, e agora é nós acreditarmos que a realização está muito próxima. Muitíssimo obrigado, gente, eu estou à disposição.